Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Clóvis e o texto para a nossa reflexão de hoje é com base no Salmo 56, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, eu queria pensar sobre o seguinte tema: vencendo o temor. Esse salmo ele tem origem na experiência de Davi, quando ele estava nas mãos de Aquis, o rei de Gate, um rei dos filisteus, que sempre foram os maiores e mais incômodos inimigos de Israel. Davi ele vai expressar a sua fé e confiança em Deus em meio ao grande perigo e perseguição. Isso nos ensina que em meio aos maiores problemas e piores momentos da nossa vida, devemos pôr em Deus a nossa fé e a nossa confiança. Quando verdadeiramente confiamos em Deus, não há o que temer. Se confiamos no Deus Todo-Poderoso, que nos poderá fazer o mortal? O inimigo, ele é limitado. Então, quando nós entendemos que o inimigo é limitado, é porque grande é a nossa fé. Mas este salmo, ele é um retrato da tensão em que ele, o salmista, e nós também vivemos. De um lado, os homens maus, sanguinários, cruéis, atrevidos, e do outro lado, um Deus amoroso, cuidadoso, misericordioso, poderoso, salvador. Então nós vivemos nesse mesmo dilema. De um lado, lutas, problemas, adversidades, inimigos. Do outro, um Deus acolhedor, bondoso e libertador. O que fazer? Nós devemos nos render ao inimigo, nos entregar aos problemas ou confiar em Deus? Davi decide no versículo 3 confiar em Deus, crer em Deus, buscar a Deus. Ele diz assim: em vindo o temor, hei de confiar em ti. O temor virá, mas nossa fé e confiança em Deus devem ser maiores que o temor, porque o nosso Deus, em quem confiamos, é maior que os nossos maiores problemas e inimigos. Por mais que os nossos inimigos torçam as nossas palavras, por mais que nos caluniam, armam ciladas, nos fazem o mal, Deus lhes dará a retribuição, Deus lhe dará a paga. Além disso, Deus conhece as nossas lutas, Ele tem recolhido as nossas lágrimas, Ele se importa com as nossas lutas, Ele ouve as nossas orações. Então, ao invés de desfalecer as mãos e nos rendermos às lutas e às dificuldades, devemos olhar para o outro lado e depositar em Deus a nossa fé e a nossa confiança, porque Ele cuida, Ele atende, Ele se importa e Ele nos livra, como diz o versículo de número 13, livraste da morte a minha alma, da queda os meus pés. O temor com certeza virá, os problemas surgirão, inimigos se levantarão, mas que me poderá fazer o homem? Que vantagem os problemas terão sobre a minha vida? Nenhuma vantagem, se em Deus eu pôr a minha confiança. Então vença o temor por meio da fé e da confiança em Deus.